aprender energia cinética seria bem importante, por causa que a energia cinética resolve praticamente 70% dos problemas envolvendo velocidade e aceleração. Aham. Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Eu vou colocar aqui, just a second. Foi, pronto. Opa, não, esse aqui é da faculdade, ainda não. Seja mais. Normal. Daí foi. Opa, de novo, foi longe. Eu acho que eles querem que tu faça Opa! física. Pronto, foi. Poxa, Agora sim. Triste, né? Eu imagino a pessoa ter que estudar física na faculdade. Então vamos lá. vamos? Eu vou. Eu também. Gosto bastante. Então tá, vamos lá para energia, Né? trabalho e energia. Tive que gostar, né, para estudar isso aí, 15 anos da minha vida. 267. Tá, a idade que tu tem é a idade que eu tô de física. Nossa. Caramba. Não, tô com 16. Tô com a mais. É, é isso aí, é correção, né? É um erro pequeno, um errinho. Então Margem tá. de erro. É, uma margem de erro, isso que eu quis dizer. Muito bem. Bem, vamos lá. Eu tinha quantos anos? Bem, eu estudo física desde o ensino médio, né? De certa forma. Uhum. Então eu comecei a estudar com 14. Hoje eu tenho 33. Então já são 29 anos estudando física. Não, pera, eu acho que eu errei a conta. Nossa, Muito longe. 33 menos 14, 19 anos. Meu, não tô tão O velho cara tá assim. estudando física desde bebê. É. Bem, pra ser bem sincero, eu estudo física desde quando me compraram um livro de física e eu tinha uns 10 anos, ou uns 10 por aí. Então são 24 anos, na real. Aí sim, hein? Loucura, que loucura. Muito tempo. Muito bem, eu vou falar pra você o que é trabalho. Ah, É a ah, força final menos a força inicial. Eu lembro que tem alguma coisa a ver com isso. muito bem. Alô? Ah, então o negócio é o seguinte, cara. O negócio é o seguinte, ó, trabalho. Essa palavra eu acho que ela tá meio mal traduzida. Qual que é a ideia de trabalho? Trabalho é uma força que funciona. Que nem eu falei em inglês hoje, tem motivo. Porque esse trabalho, normalmente, ele é escrito com a palavra, com a letra W. Já. Eu gosto de usar a letra W, por sinal. Eu Porque trabalho? nos livros em inglês, né, eles usam work, que é trabalho em inglês, né? Hum. Só que quando a gente escuta trabalho, né, a gente tem uma ideia que não é a mesma de quem fala inglês. Por exemplo, se o meu computador não está funcionando, eu digo my computer doesn't work. Ele não está funcionando. Por isso que eu digo que o work, trabalho, é uma força que funcionou. Por exemplo, se eu tentar empurrar uma parede, a parede não vai se mexer. Então a força Uhum. não funcionou. Beleza? A não ser que a casa velha. E deu uma travada meio robótica aí. O que que você falou? É, bem que vai ser ruim. A não ser que a casa seja muito velho mesmo. Nossa, velho, travou demais. Não tem como tipo um canto melhor aí? Entendi nada que você falou. Alô? Agora sim. Sim, a tua internet tá meio ruim, recebi no zap lá. Ó, o que eu te É, falo, pô, a não ser que a casa seja muito velha, tipo, muito velha mesmo. sim. Daí dá pra empurrar, tipo o Bitelo, acho que é o nome do cara esse. Ele quebra a casa na mão na internet. Depois tu procura no YouTube. Mas a ideia é a força que funcionou. Então, eu estou aplicando uma força na parede, a parede não vai funcionar. Ou melhor, a força não vai funcionar porque a parede não vai se mexer. Mas se eu aplicasse a mesma força numa garrafa, num celular, eles vão se mexer. Então, no celular, na garrafa, essa mesma força funcionou. Então, nessas situações, gerou trabalho. Na parede não gerou trabalho. A ideia é essa. Porque para ter trabalho, tem que ter força vezes deslocamento. E dá um valor diferente de zero. Se o deslocamento for zero, não tem trabalho. Né? A ideia é essa. Então, não é difícil. Não é difícil. Com certeza não é difícil. Beleza. Por hora, é isso. Daí você pode ter forças que ajudam o movimento e forças que atrapalham o movimento. A gente já viu isso lá em leis de Newton. Quando a força Hum. ajuda, o trabalho é positivo. Quando a força atrapalha, por exemplo, força de atrito, coisas assim, né? Se você quer subir, a força de gravidade está te atrapalhando, né? Se não tivesse a gravidade, você subiria muito mais fácil. Então, Essa são você não trabalhos votaria. negativos.
Exato. Tipo no espaço, né? Mas a ideia é essa. Então, quando tem forças atrapalhando, o trabalho é negativo. Como você pode ver aqui na fórmula, tem um menos na frente. Muito bem. Agora, o que que nós temos aqui? Bem, é isso, Cara, trabalha basicamente. força negativa? Não, mano, eu não falei isso. Eu falei que quando você tem uma força que ajuda, ela é Ah, positiva. Por exemplo, eu empurrando uma garrafa, vai ser positivo. Agora, digamos que você tem um carro se movendo e você quer frear o carro. A força do freio é uma força que vai gerar um trabalho negativo, porque está indo contra o movimento, entendeu? aham. Mas o motor, por exemplo, ele gera um trabalho positivo, porque é o que faz o carro ir para frente. Essa é a ideia. Existe trabalho positivo e existe trabalho negativo. Que nem Existe força, né? positivo e negativo. Positivo, Entendi. negativo, certo? Certo. Então é só você pensar mais nesse conceito. Quem está ajudando é trabalho positivo, quem está atrapalhando é negativo. Por exemplo, a própria gravidade, como eu estava falando agora, que ela geraria um trabalho negativo na subida. Uma coisa que está caindo, o trabalho é positivo. Olha só, né? Corpo caindo, o peso favorece o deslocamento. A força-peso é o que está fazendo ele cair. Então, na queda, né? Na descida, o trabalho da força gravitacional é positivo. Agora, se você quer subir, né? Você joga um objeto para cima, você está subindo uma escada. O peso, a força-peso, se opõe ao deslocamento, ela vai contra. A velocidade do objeto vai para cima e o peso vai para baixo, sentidos contrários. Né? Uhum. Então, trabalho resistente, trabalho negativo, num caso como esse. Ok? Ok. Então tá bom. Bem, ele vai falar aqui agora de situações que tem ângulo. Eu não quero falar disso ainda, mas eu vou ter que falar. É, Quais também que é fórmulas? ó, a fórmula é essa aqui: trabalho igual a força vezes deslocamento. Só que nesse caso, que tem ângulo, às vezes a força ela não é retinha com o caminho que você está fazendo para se deslocar. Por exemplo, uma mala, né? Essa mulher aqui é um exemplo. Ó. Cadê essa mulher? A mala dela anda na horizontal, mas a força que ela Ok, está a força aplicando tá é fazendo é diagonal. 60 graus, diagonal. Faz um ângulo de 60 graus com É. horizontal, certo? Então, é isso que nós vamos conversar agora. Quando você tiver uma situação como essa, para resumir bem resumido, trabalha igual a força vezes deslocamento, que eu estava te mostrando agora há pouco, vezes o cosseno do ângulo, beleza? Uhum. Então tá bom. Agora, esse fato de ter ângulo aqui causa algumas consequências interessantes. Por exemplo, por que que era negativo, né? Quando a gente tinha força para um lado, deslocamento para o outro. Porque aqui ele não está mostrando especificamente, mas imagina, se você tem força, que nem esse FT aqui, para a direita, melhor, aqui você tem essa força para a direita, né? E o deslocamento também está para a direita. Mas imagina que essa força tivesse virada para a esquerda, horizontal, mas para a esquerda. O ângulo continuaria aqui. Vou levar isso para o meu quadro e te mostrar. Esse rosa, esse vetor rosa ali embaixo, é o vetor que representa o deslocamento, tá bom? Tá. E esse vermelhão aqui é o que representa a força. Agora imagina que essa força fizesse isso, apontasse para outro lado. Só estou querendo que tu imagine isso, tá? O ângulo não seria esse tetinho aqui, seria maior, não é mesmo? Seria todo esse ângulo aqui, 180. 180 graus. Muito bem. Agora, qual que é o cosseno de 180 graus, né? O cosseno de 180 graus é menos um. Então, se trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, nessa situação ficaria força vezes deslocamento vezes menos um, que daria, Tem um, diga, tem um jeito de calcular o cosseno de um ângulo sem a necessidade de uma calculadora de um jeito fácil? não, não, a Ah, menos que ele tenha te dado um triângulo onde esse ângulo aparece, senão não dá. Se ele só te tá, der justo. assim o valor, você tem que saber na calculadora ou de cor. Normalmente os livros eles dão os ângulos notáveis, né? Daí a gente vai de ângulo notável mesmo. Beleza? Tá, entendi. Beleza. Muito bem. Então, deixa eu continuar aqui. Tá, daí ele tá falando aqui uma par de coisa. Daí quando você tem esses
Veja, esse ângulo é sempre em relação da força com o deslocamento. Sempre entre essas duas coisas, tá? Agora ele vai mostrar umas situações muito importantes para você não perder tempo. Quando aparecer essas situações, você já vai dizer a resposta, que é zero. Olha só que maravilha quando dá zero, né? É o seguinte, veja, aqui o deslocamento é na horizontal para a direita, né? Horizontal para a Aham. direita. Nós temos duas forças representadas aqui nessa figura que sempre aparecem nos nossos probleminhas de física. A força peso para baixo, porque a gravidade sempre puxa as coisas para baixo, e a força normal para cima, né? Porque se você está sobre uma superfície, a superfície te empurra para cima. Por isso que você não está afundando no chão agora, né? A tua Que cadeira bom. e o chão te empurram para cima, exatamente. Com isso em mente, temos aí a nossa força. E agora o negócio é o seguinte: essas forças não influenciam no movimento para frente, do deslocamento aqui. Não influenciam nesse movimento, porque elas são perpendiculares, ok? Ok. Elas são perpendiculares. Então elas não influenciam. Você pode decorar isso. Forças que são perpendiculares, ortogonais, que fazem 90 graus com o deslocamento, elas nunca vão influenciar. Então, se a coisa se move no horizontal, normal e peso, por exemplo, não vão influenciar, tá? Ah, tá, Na, entendi. na prática, por que que acontece isso? De novo, por causa dessa fórmula. Né, vezes o cosseno do ângulo. Qual que é o ângulo que a força normal e a peso estão fazendo aqui? É 90 graus, certo? Uhum. Olha aqui o 90 graus da força normal com o deslocamento. Olha aqui o 90 graus da peso com o deslocamento. E a questão é, quanto que é o cosseno de 90? Se você jogar na Acredito. sua calculadora, você vai ver que é zero. Cosseno de 90 é zero, tá? Tá. Então, Uhum. que? Não, você tá fazendo uma simulação aqui. Certo. Então vamos supor, de memória. O cosseno de 180 é -1. O de 90 é zero. Então, tem cosseno de zero? Acho que não, né? Sim, Tem? tem cosseno de zero é um. Seria Você 1? precisa de uma tabela de ângulos, né? Que Ângulos seria 1? notáveis. É. Ângulos notáveis, tabela, vamos ver. Que seria 1, talvez? O cosseno de quê que é um? Zero. Isso, cosseno de zero é um. Ó, Talvez. eu tenho uma tabela, eu vou te enviar aqui no WhatsApp e vou colocar aqui também. Obrigado. Ó, tá aí os cossenos que a gente tá falando. Bem, em especial de 180 não tá, né? Mas tem outros aí que são importantes de você decorar, tá bom? Eu lembro de uma coisa. Que Tem uma questão de uma música envolvendo isso, né? É tem, seno, cosseno, tem. essas coisas. Um, dois, três, três, No, dois, um, todo mundo sobre dois, raiz em cada um, exatamente. no Mas, único dia no único dia que o professor passa a música, eu acabei faltando porque eu fiquei doente. E eu bem, nunca o que aprendi. não falta é no YouTube isso, funk dos ângulos notáveis. Eu odeio funk, mas já que a ideia é decorar, grudar no cérebro, né? Não tem nada pra grudar no cérebro do que funk podre. Deixa eu te enviar aqui. Nem tanto. Prefiro uma música mais calma. Mas Mas não valeu. sei, o funk gruda no cérebro, porque ele é nojento, ele é tribal, ele é feito pra grudar. Então, uma música. Eu também prefiro música clássica, prefiro um monte de outras coisas, mas elas não gravam tanto quanto esse lixo aqui. Mas, se a gente quer decorar ângulo notável, ele ajuda bastante. Bem, tá É, aí. justo. Agora a questão é o seguinte, né? Então, 90 graus, como você pode ver, o cosseno é zero, né? Que é o que importa para nós aqui. Muito bem. Dito isto, continuamos. Ó, tem que cuidar com a situação também. Por exemplo, é, aqui a força normal é zero. Ou melhor, a força normal, o trabalho da força normal é zero. Mas o trabalho da força peso aqui não seria zero. Por quê? Porque a força peso, ela não está a 90 graus com o deslocamento agora. Está inclinada. É justamente a força peso que empurra a coisa para baixo, né? Se não tivesse gravidade, a bola não cairia, certo? Aham. Sem gravidade, a bola ficaria parada, a princípio. Então, é, a gravidade aqui
causaria trabalho essa situação. E tem outra situação aqui, a gente vai deixar para lá. Não falamos tanto de força centrípeta nas nossas aulas. A unidade de trabalho, de energia, de modo geral, é Joule, tá bom? Aham, já. Então vai ter um Jzinho aí. Muito bem. Então, agora que eu já falei uma série de coisas para você, eu vou mostrar esse exercício e depois eu vou te cobrar um parecido. Ah. Um bloco parte da posição A, atinge a posição B, ou seja, houve um deslocamento, saiu daqui para cá, sob a ação de um sistema de forças, conforme ilustrado. Olha só, várias forças agindo. Temos a força normal, força peso, a força de um cara empurrando meio na diagonal, como se fosse uma mala, né? Daquela mulher, e a força de atrito aqui. Perfeito. E daí, tá aqui a situação depois do deslocamento. Houve um deslocamento de o trabalho, ou melhor, a força que a pessoa empurrou era 50 newtons, essa força ali. Cosseno, ele já está dizendo o valor do cosseno, olha só, tu não precisa se preocupar com, qual é o valor do cosseno? Ele já falou, o valor do cosseno é 0,8. É uma preocupação a menos, beleza? Onde aparecer É. cosseno de ângulo lá, você vai só colocar 0,8 e pronto. O peso é 70 newtons, normal é 40. Já está falando tudo aqui pra gente. Ele quer saber o trabalho que cada força realiza no deslocamento. Então, você precisa daquela forma. Olha só. Vamos calcular primeiro a força F, essa força aqui. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força F é 50. O deslocamento foi 5. E qual é o cosseno do ângulo? 0,8. 0,80. Tá aqui, né? Uhum. Então é só fazer essas multiplicações, você chega na resposta em Joule. Isso aqui dá 200, tá? Mas ele escreveu 2 vezes 10 na 2 Joule, notação científica. Escreve como você achar mais apropriado. Acho que eu vou de Ah, notação científica. perfeito, notação científica top. Agora, Concordo. normal e peso vai ser nulo, não tem conta aqui, né? Porque a gente já olha, pô, perpendicular ao deslocamento, né? Normal e peso são verticais, deslocamento foi horizontal. Então, trabalho é zero, ok? Ok. Não precisa nem fazer conta, você só escreve e já era. Força de atrito. Força de atrito, ele falou para nós que aqui está o valor, né? Nós sabemos que trabalha força vezes deslocamento, mas uma vez que a força de atrito é contra o deslocamento, então por isso que está esse sinalzinho negativo aqui, beleza? Uhum. Então ela é horizontal, então tu pode pensar que esse sinalzinho é por ser contra, ou aquilo que eu falei sobre o ângulo, né? Sobre o cosseno de 180 ser menos 1. Mas a conta já era, menos 50. Ok? Ah, agora vamos para a última. Então, trabalho a força resultante, soma algébrica dos trabalhos das forças, né? Então, em outras palavras, quer a força resultante, é, soma tudo. Já era, Ah, tá bom? Somou, já era, acabou. Pronto, beleza? Pegou a ideia? posso tomar tudo? Pode somar tudo, é só somar tudo. Trabalho da força total é a soma de todos os trabalhos. Beleza. Dando esse exemplo aqui, e agora eu vou te pedir para fazer este. Ok? Ok. Então vai lá, boa sorte. Tenta fazer sozinho, aquela velha história, e depois manda uma foto, tá?
Vamos ver. Você fez Eu. ali 20 vezes 2, que era. Ele pedia muitas coisas aqui, né? Ele pediu Como trabalho deslocamento. de força de atrito. Pelo que eu entendi, você encontrou o trabalho só da força F, né? Hum, entendi o que eu fiz. Depois você colocou o trabalho da força de atrito, mas você não me mostrou, né? Mas tudo bem, eu entendi que A você em força algum de canto atrito. do quadro fez aí e não me mostrou. A força de atrito não é sempre tipo. A força. Não, pera. A força de atrito não dá o mesmo resultado que a força normal? Tipo, se Não, eu não, não, for, não, se a não, 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 força é não. De 20, fato, força de atrito é coeficiente de atrito vezes força normal, mas aqui a gente não sabe qual é a força normal. Ó, veja, uma coisa é a força normal. De fato, existe força normal aqui. A Uhum. questão é que a força normal não gera trabalho. Lembra que eu te falei, né? É, negativo. Empurrar a Tanto que eu parede não até gera excluí, trabalho. tanto que eu até excluí eles depois. Tá, então você errou, né? Porque a ideia aqui, eu pensei que você iria perceber, mas é o seguinte: ele está falando que é um movimento retilíneo uniforme. O que Uhum, significa? Que não tem aceleração, né? Porque é uniforme, ok? uhum. Velocidade constante. Então, se não tem aceleração, significa que o somatório das forças na direção do movimento é zero. Ou seja, F menos FAT igual a zero, certo? Tanto que por isso que eu até considerei que a força de atrito também era 20. Sim, mas você tá me dizendo. Tá, tudo bem. Só que por que que o trabalho da força F deu 40 e o trabalho da força de atrito deu 20? O trabalho da força de atrito também é 40. Só que 40 Acho é que eu esqueci alguma negativo. coisa. Você esqueceu de multiplicar por 2, né? O Eu trabalho da esqueci força de atrito ali tinha que Acho ter que faltou um multiplicado por pontinho. 2. Faltou multiplicar por 2. Então a resposta, o trabalho da força resultante deveria ser zero, tá? Que Não, esse teria. foi um ponto de atenção. Tá, mas tu entendeu, né? Eu É entendi, entendi. zero porque não tem força resultante é zero, então o trabalho da força resultante também é zero, beleza? Aham, Tá, agora faça aí da moça, seguindo a mesma ideia, beleza? beleza. Agora tem ângulo. Calculadora, cadê? Não, isso aí. Daí você vai ter que. Bem, ele já tá dizendo os valores dos ângulos aqui, então não É preciso nem verdade, olhar tá na ali, tabela. não precisa.
Posso, Fica. posso fazer uma pergunta? Claro, digo. A gente também pode usar o seno ao invés do cosseno? Ah, não. Nesse caso, não. Então A por gente vai que deu usar o seno? para confundir. Ah, que incrível. Só para isso. Beleza? Nesses Beleza. casos aqui, a gente usa só o cosseno. Por quê, né? Bem, isso tem a ver um pouco com triângulo, mas eu posso te explicar. Digamos que a gente tem um triângulo retângulo, Aham, triângulo retângulo. né? Bem, essa aqui é a hipotenusa, é claro. E aqui está o Hipotenusa. ângulo. Então, esse cara é o famoso cateto adjacente. Cateto adjacente, cateto E a gente oposto. aprendeu lá na escola que o cosseno do ângulo é igual a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, Uhum, certo? certo. Veja, no nosso problema, isso aqui poderia ser entendido como uma força. E lembra que eu te falei que forças perpendiculares não afetam o trabalho? Uhum, Essa força ela pode ser decomposta numa componente perpendicular ao deslocamento e em outra componente na direção do deslocamento. A gente chamaria ela, por exemplo, de Fx. Então, o uhum. trabalho seria Fx vezes o deslocamento. Só que olha só quem que é Fx. É justamente o cateto adjacente. Ah, E aqui a hipotenusa é essa força que eu chamei de hipotenusa, mas no triângulo das forças aqui é a força que provavelmente o enunciado deu, né? A mulher puxando. Então, se eu isolar o Fx, né? Eu vou ter, olha só quem? F vezes o cosseno do ângulo. Então é daí que aparece aquele cosseno da fórmula, entendeu? Porque a gente está entendi. pegando o cateto adjacente. Resumidamente é isso. Só que para não precisar ficar falando o tempo todo de trigonometria na aula de física, a gente meio que só decora, que é o cosseno na frente multiplicando, né? Entendi. Pegou a ideia? Show de bola, show de Agora bola, sim. show de bola. Maravilha, então. Que bom que você entendeu. Então só decore ou quiser fazer o passo a passo, pode fazer também. Muito bem, então você fez a conta lá, simplesmente multiplicou, você achou trabalho igual a 2,5 vezes 10 na 3. Mas você tem que colocar a unidade, né? Joule, faltou o J na frente, certo? Verdade. Isso, então não esqueça do J na frente. Muito bem. Eu fiquei, Agora, diga. eu olhei pra questão, eu olhei lá, é só isso? Eu fiquei, É só isso. não, eu fiquei, qual foi? Não, pô, tô imitando um cara que falava é só isso na internet, nunca viu esse cara? Não, eu cheguei, aí eu fiquei olhando lá pra questão, porque tá parecendo tão simples, aí tinha lá um seno, onde que eu coloco isso? Até esqueci de colocar o Jales lá. Uhum. Bem, anyway, Mas, uh, let's go. let's go. Deixa eu ver. Bem, olha só, cara. Eu estava aqui falando para você, então, sobre essas matérias. Só que em todas essas situações que a gente verificou aqui, tem uma coisa interessante. As forças são sempre constantes, Sempre ok? constante. Aham. As forças são sempre constantes. A gente sempre fez contas com Consta. forças constantes. Mas nem sempre é constante a força. Sempre. Às vezes tu fica fraco no meio do caminho. Ou forte. Vai depender da Né? situação. Então, é, essas situações elas são mais complexas de se entender, né? Uhum. Mas elas acontecem. Então, em situações como essa, você precisa saber que você não vai conseguir usar aquelas fórmulas para chegar na resposta, tá? Tá. Não adianta ir atrás daquelas fórmulas. O que você vai ter que fazer é olhar para o enunciado e perceber que nessas situações ele vai dar um gráfico. Por exemplo, esse aí tem um gráfico. Para Aham. encontrar o trabalho, você só precisa saber quem é a área do gráfico, a área abaixo das retinhas, O ok? que eu tinha pensado para procurar encontrar o gráfico seria calcular, no caso, uma variante. Não uma variante, mas. Não, deixa quieto, continua. Tô falando Só bobagem. isso. Se você souber calcular a área de um triângulo, nesse caso aqui, você descobriu qual é o trabalho total realizado, ok? Entendi. Isso. Bem, outra coisa que ele pede é a aceleração máxima. Onde que a aceleração vai ser máxima? Quando a força for máxima. A gente sabe que Mas, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a força é máxima, a aceleração é máxima, certo? aham.
e a aceleração máxima é 4 newtons. Então, se você usar a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração, você consegue achar a aceleração que ele está pedindo. E para achar o trabalho, é só calcular a área abaixo da curva, beleza? Beleza. Então, vai lá, força. Professor, Diga. eu consegui chegar até o resultado da A, só que eu tô com um pouquinho de. Não tô conseguindo entender a B direito. Poderia explicar novamente, por De favor? novo, a B é só você calcular a área. Se você sabe Calcular. calcular a área de um triângulo, é só calcular a área do triângulo. Ah, faz. Ah, tá, entendi. Beleza.
Vamos ver. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então ficou 6 joules, perfeito. E a aceleração, 4 dividido por 2, 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Eu, ta- eu tava em dúvida. Se eu coloca ao quadrado ou não coloca ao quadrado? Sim. Bem, ah, ótimo. Então tá aí, trabalha isso. Algumas considerações. Quando a gente tiver uma situação como essa, por exemplo, tá falando de casos importantes de trabalho, trabalho da força-peso, já falei para você. É Uhum. simplesmente peso, força-peso, que é, como você sabe, massa vezes gravidade, vezes altura, né? Então esse é o trabalho da força-peso. Só que às vezes o deslocamento de uma coisa subindo ou descendo não é linha reta para baixo. Às vezes ele faz, como numa escada, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, certo? Igual nessa figura aqui. Certo, certo. Esses deslocamentos laterais influenciam no trabalho da força-peso? Não. A única coisa que influencia no trabalho da força-peso é a altura que você está subindo ou descendo. Ah, professor, mas se eu subir em linha reta, descer em linha reta é mais rápido, é menos cansativo. Não importa. Quando a gente está falando de trabalho, trabalho tem a ver só com a altura. Ok? É só, vamos dizer assim, energia que você precisa usar para vencer a gravidade. Então, Aham. no caso aqui, vai ser simplesmente massa vezes gravidade vezes a soma dessas alturas aqui. Mesmo numa situação zigue-zague dessa, que vai importar é só a posição final e posição inicial, tá bom? Tá. Só, e gravou a ideia? É só isso que importa. Aqui tá Só um isso que importa. resuminho, só isso que importa, posição final e posição inicial. Aí, ó. Não depende da forma da trajetória. Quando desce é positivo, já falei disso para você, quando sobe é negativo. Em deslocamento horizontal, não tem trabalho da força-peso. Beleza? Beleza. Então, show de bola. Tá aqui um exemplinho disso rolando. Ah, o lançamento foi bidimensional. Não importa. O que importa é só é, o trabalho relacionado às posições que ele está pedindo. Por exemplo, aqui, ele pede determine o trabalho realizado pelo peso da partícula dos deslocamentos de zero para A, ou seja, daqui para cá. Então é só massa vezes gravidade vezes altura, certo? Que é HA. Mas note Uhum. que é subindo. Então subindo tem que ser negativo, porque o peso está atrapalhando a subida. E na Tá. descida aqui é do A para o B. Então, na prática, qual que foi o deslocamento, né? Tem que saber que a altura HA aqui é 1 metro e a altura HB é 30 centímetros. Então, para sair de 1 metro e chegar em 30 centímetros, andou 0,7 metros, certo? Certo. Daí é só fazer essa multiplicação por essa altura e pronto. Ok? Tá. Legal, né? Então o que importa seria a altura O que importa e. é a altura. Importa é a altura. Importa a Então, eu altura. vou te deixar essa 314 aqui. Lembre-se, o que importa é a altura. O que Vamos ver importa é a se você altura. consegue. Só isso. Já vou no banheiro e já volto.
Ah, e aí, como é que tá? Fê, tô te enviando. Não, só um segundinho. Tá. Subarashi. Ah, vamos ver qual foi a sua O que o ideia. Paraty significa? É excelente. Ah, legal. Ó, qual que é a ideia aqui? Você multiplicou a massa vezes a gravidade, deu 20 newtons, né? Cadê as unidades aí? Mas beleza, 20 newtons. Depois você multiplicou isso por 0,8 para encontrar o trabalho. Por que que você multiplicou por 0,8? O... Não é questão de pagar, tipo, trabalho igual a peso vezes altura. Ah, peso vezes a altura? Exatamente, a altura 0,8. Muito Exato. bem. Ah, show de bola, man. Show de bola. Agora olhe para o 315 aqui. Tô olhando, Tente tô começá-lo, olhando. beleza? Tem que começar? Aham. Beleza.
Bem, acho que tu já pegou a ideia que é só multiplicar pela altura, né? Força, peso vezes altura. Beleza? Uhum. Normal vai ser Ah, zero. Normal vai ser zero, acabou. Mais zero. Sempre. beleza. Eu acho que eu tava indo um pouquinho além. Eu olhei pra esse tanto de coisa, eu acho que eu fui um pouquinho além, porque eu achei a aceleração aqui sem querer. Não, não precisa, não tá pedindo nada disso. É, eu fui perceber depois que eu tinha feito. Tá? Beleza. Então tá, cara. Show de bola. A gente volta semana que vem, beleza? Beleza, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Valeu. Mas...